Muito bem. 7 encontros que nós teremos para falar sobre a prática de pranayama, para desmistificar essa prática que é tão conhecida e tão falada, né, dentro do espectro do yoga. Então, para trazer um pouco dessa visão que eu venho compartilhar hoje, justamente desmistificando um pouco tanto do conceito quanto da forma de colocá-la em prática. Então vamos chegando. Tem aqui algumas... A ideia desses encontros, né? Eu propus 7 dias seguidos de encontro, justamente porque eu pensei numa estrutura bem organizada, de certa forma sistemática, para a gente poder aprofundar pouco a pouco, né, dentro e adentrando, né, dentro dessa sistemática da prática do pranayama, através de técnicas bem elaboradas, através de técnicas simples, pelo menos nos nossos primeiros encontros, né, técnicas bastante simples, e que aos pouquinhos a gente vai elaborando, né, um pouco mais toda essa dinâmica de como funcionam essas práticas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Manuel Pernavia, sou praticante de yoga desde 2006, mais ou menos em 2008 comecei a dar aula de yoga. Depois disso ainda eu comecei... As aulas que eu dava eram bem poucas, pontuais, para uma professora que na época onde eu trabalhava me convidava para dar aula. E depois eu fui fazer minha formação com o professor Marcos Rojo. Fiquei um tempo lá com o professor Marcos, tive a oportunidade de conhecer muitos outros mestres ali que estavam na época junto dessa formação. Depois tive a oportunidade também de ir para a Índia, passei um tempo na Índia estudando em Kaivalyadama, onde eu bebi bastante dessa fonte, né, lá dessa tradição, e pude aprender muito assim com muitos mestres ali que até hoje estão por lá. Então, a minha formação inicial, na minha outra vida, eu costumo dizer, é na área de exatas. Sou formado em ciência da computação, depois eu fiz especialização na área de processos de negócio, depois fiz um MBA na área de engenharia de processos, caminhei uma longa trilha aí nesse caminho. E já o yoga fazia parte da minha vida, né, nesse momento, e na verdade o yoga que me salvou, eu digo, né, porque passei quando eu tinha mais ou menos 22 anos, hoje eu tenho 39, passei por algumas situações bem desafiadoras, crises de pânico, e foi através do yoga que eu pude me curar, né, e continuo me curando através dessa prática. Bom, a ideia de hoje, então, é fazer uma aproximação. Eu digo aproximação porque eu vou tentar colocar, né, e referenciar, principalmente duas tradições que são muito conhecidas e muito disseminadas, principalmente nos cursos de formação. Eu acredito que não tem nenhum curso de formação hoje que não mencione Patanjali e nem as práticas de Hatha Yoga. Então, eu venho trazer uma aproximação entre essas duas tradições, mesmo elas sendo cronologicamente, culturalmente, socialmente muito distantes, né? Patanjali, a gente considera aí esse texto, né, que surgiu aproximadamente há 2000 anos atrás, cerca do século II a.C., algo assim. Não se sabe muito bem exatamente, né, quando surge.
E o Hatha Yoga, que é muito posterior a isso, né? Mais ou menos século X começa aí esse movimento de contracultura na Índia, e aí segue, né, até o século XVII, mais ou menos, onde a gente tem alguns textos que são muito base, né, para essa referência do Hatha Yoga, como o Gheranda Samhita. E o texto que eu vou utilizar hoje para fazer essa aproximação é, por um lado, Yoga Sutras de Patanjali, por outro lado, Hatha Pradipika, que é esse texto aqui, esse livro que eu utilizo, que é uma versão que vem lá de Kaivalyadama, né? Uma versão que é editada lá por Kaivalyadama, pela editora de Kaivalyadama, e os Sutras de Patanjali, que eu utilizo como base a ciência do yoga, do Taimini, que eu gosto bastante. Ele é da teosofia. Quando a gente acessa, né, principalmente Sutras de Patanjali, a gente encontra muitas versões, muitas variações desse mesmo texto. Não no sutra em si, mas na tradução e no comentário. Então, sempre os Sutras de Patanjali, esse texto, ele está associado a uma tradução que foi feita por alguém e um comentário, né? Então, e obviamente, cada comentarista vai puxando um pouco da sardinha para o seu lado. A gente vê uma diferença muito grande, às vezes, em alguns comentários. Eu, particularmente, gosto bastante desse comentarista, que é o Taimini, que é da teosofia. Ele é bem pragmático, ele traz bastante essa relação, essa visão da teosofia, né, para essa leitura do yoga, que tem muito a ver, tem muita relação. Então, a partir dessa tradução e desse comentário que eu vou utilizar hoje para fazer essa aproximação. Bom, o título que eu dei para essa sequência de 7 encontros foi o seguinte: da simples prática respiratória à cessação da inspiração e expiração. Aí uma amiga comentou comigo agora, falou: nossa, Manu, quando eu li isso, né, da cessação da inspiração e da expiração, me deu a sensação de morte, de algo... E a gente vai ver que não vai muito longe daí, é mais ou menos por aí. Não necessariamente, mas a gente vai conseguir a ideia de expandir um pouco, né, esse tema. Por que cessação da inspiração e expiração? Porque quando a gente vai acessar Sutras de Patanjali, a descrição dessa técnica de pranayama, ela é vista dessa forma. Então, eu estou com o texto aqui, no 2º capítulo, Sutra 49, né, o Shloka 49, que é esse verso. Ele fala: isto tendo sido realizado, isto o quê? As práticas anteriores, aqui no caso, ele está se referindo à prática de asanas, porque a gente sabe que sempre tem uma sequência. Todos os textos, todas as tradições de yoga, elas sugerem uma sequência de práticas, né? E muitas delas são parecidas, algumas têm uma sequência de 4 elementos, outras de 5, de 6, até de 7 e de 8 elementos também, como é o caso do Ashtanga Yoga, que está dentro aqui dos Sutras de Patanjali. Isso seria um outro momento para a gente falar sobre isso. Mas aqui ele diz: isto tendo sido realizado, o que? A prática de asana, segue-se pranayama, que é a cessação da inspiração e expiração. Aí a pergunta que se faz, né, que eu pelo menos me faço, quando eu leio isso, a primeira vez que eu li isso, eu falei: poxa, mas espera aí, a prática de pranayama não é uma prática respiratória? Não é a respiração? Então, o que tem a ver a cessação da inspiração e da expiração com uma prática respiratória? E é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu tenho aqui a minha aliada lousa, que eu gosto bastante de usar para falar sobre esse tema. Eu sinto que é uma forma bem prática da gente entender por que pranayama é a cessação da inspiração e expiração. Então aqui eu coloquei da seguinte forma, para ficar fácil para entender. Aqui nós temos a linha do tempo, né? Essa parte aqui é a linha do tempo.
E aqui são digamos, os ritmos respiratórios que eu já deixei aqui desenhado para facilitar esse desdobramento. Então, vamos considerar esse primeiro ritmo respiratório, tendo como base a inspiração e a exalação. Né? Então aqui eu tenho inspiração e exalação acontecendo no mesmo tempo, percebe? O tamanho do gráfico aqui da linha é o mesmo. Né? Então, para facilitar o nosso cálculo, digamos assim, para a gente conseguir entender, imagine que você, aqui nesse primeiro elemento, nesse primeiro ritmo respiratório, você inspira em 5 segundos e expira em 5 segundos. Então, cada inspiração completa, cada ciclo, é de 10 segundos. Inspiro em 5, solto em 5. Então, 10 segundos, mais 10, mais 10, mais 10. Em 1 minuto, quantas respirações que eu tenho? Se é 10 segundos por cada ciclo, eu tenho 6. Concorda? 6 respirações, considerando uma respiração dessa simples. Inspiro em 5 segundos, solto em 5 segundos. Aí a gente vai incrementando, vamos colocando novos elementos à nossa respiração. Então eu passo, a partir desse segundo ritmo, a expirar no dobro do tempo, digamos. Então, se eu aqui estou inspirando em 5 segundos, eu expiro em 10. Eu já começo a prolongar um pouco mais o ritmo da minha respiração, concorda? Então, um ciclo inteiro de respiração corresponde a 15 segundos. Dentro de 1 minuto, 15 mais 15 mais 15 mais 15 são 4 respirações. Então eu diminuí de 6 respirações por minuto para 4 respirações. Aí eu incluo mais um elemento, que é a pausa. Aí começa a ficar legal a brincadeira. Porque pranayama, a gente lê aqui na descrição, né, das práticas de pranayama, depois eu vou compartilhar com vocês, o verdadeiro pranayama, ele acontece quando a gente começa a incluir essas pausas, que a gente chama de kumbhaka. Né? Não só as pausas, mas posteriormente a gente vê também as técnicas de bandas, principalmente nesses textos de Hatha Yoga, a utilização dos bandas junto com as pausas. Então aqui eu já incluo uma pausa. Eu inspiro em 5, vamos considerar que é o mesmo ritmo desse anterior. Né? Inspiro em 5, faço uma pausa em 5 e expiro em 10. Então, 5 mais 5, 10 mais 10, 20. Cada ciclo de respiração corresponde a 20. Em 1 minuto eu tenho quantas respirações? Quantos ciclos? 3. Então de 6 eu fui para 4, cheguei em 3. E aqui eu vou ainda colocar mais um elemento, considerando a pausa, só depois da inspiração. Além disso eu vou prolongar ainda mais a minha respiração. Então digamos que aqui, ao invés de inspirar em 5, eu inspiro em 10. Faço a pausa em 10 e expiro em 20. Então, 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Então, em 1 minuto eu tenho uma respiração e meia, concorda? Então, percebe que eu fui diminuindo a quantidade de ciclos respiratórios à medida em que eu fui prolongando a minha respiração. E aqui eu coloquei uma linha reta. Ó. Essa linha reta, imagina só, que é como se eu puxasse cada pontinha dessas linhas aqui e fosse esticando elas. Esticando, um bom engenheiro vai com certeza entender isso que eu estou falando, né? Inclusive um amigo na prática, ele fala, a derivada ela tende a infinito, a zero, não sei, não sou um bom engenheiro, vocês viram, né? Mas enfim, a ideia é de conforme eu vou esticando essa linha, a respiração, o que acontece com ela? Ela fica praticamente imperceptível. É como se eu estivesse colocando na minha respiração um ritmo tão prolongado que ela praticamente fica imperceptível, a respiração. Né? Obviamente que para chegar nesse nível, né, de ter uma respiração tão prolongada a esse ponto, eu não sei se não é o meu objetivo, talvez não seja o seu objetivo também, né?
o meu objetivo talvez seja algo muito mais singelo, muito mais simples do que isso, que é justamente o que eu quero trazer hoje, mas justamente trazer essa ideia de que conforme a gente vai prolongando o nosso ritmo respiratório, ele tende a cessar. E aí a gente entende por que essa definição de pranayama, cessação da inspiração e da expiração. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente procura trazer para justificar esse conceito. Né? Então, eu posso dizer que quanto mais próximo eu tiver de uma respiração, aliás, quanto mais prolongada tiver a minha respiração, mais próximo eu estou da prática do pranayama. E aí a gente vai ver que existem várias formas de fazer pranayama. E aí eu estou acessando agora aqui o Hatha Pradipika, capítulo 2, que é o capítulo de pranayama, e eu vou ler para vocês aqui um pouquinho dessa descrição que ele fala. Então é assim: o pranayama consiste de 3 processos. Retyaka, que é a exalação. Puraka, que é a inspiração. E Kumbhaka, que é a retenção. São os nomes em sânscrito que a gente dá para parte desse processo respiratório. Então, Puraka, a inspiração, Retyaka, a exalação e Kumbhaka, a retenção. Então, Kumbhaka é de 2 tipos, Sahita e Kevala. Sahita deve ser praticado até obter-se Kevala. Então, o que seria o Sahita Kumbhaka? Sahita Kumbhaka é justamente essa parte do processo, onde após uma inspiração ou uma exalação, eu faço voluntariamente a retenção do ar. Que aí também pode ser de 2 tipos. Então, essa retenção do ar de forma voluntária, ela pode acontecer com os pulmões cheios, que a gente chama de Antara Kumbhaka, ou com os pulmões vazios, que é Bahya Kumbhaka. Tudo isso dentro dessa retenção voluntária. Né? Então, eu faço conscientemente, não que a outra não seja consciente, mas voluntariamente. Eu inspiro, seguro o ar nos pulmões, Antara Kumbhaka. Ou eu exalo, tiro o ar com os pulmões vazios e seguro no vazio, faço a retenção no vazio, Bahya Kumbhaka. Esses 2 tipos, eles são considerados esse tipo, desse grande tipo, digamos assim, que é o Sahita Kumbhaka. E aí ele fala o seguinte, ó, quando o pranayama é feito com Retyaka e Puraka, que eu acabei de falar, é chamado Sahita, justamente que eu mostrei aqui. O pranayama sem inspiração ou expiração, no qual a respiração é retida com facilidade, é chamado Kevala Kumbhaka. Então, Kevala Kumbhaka seria mais ou menos essa aqui, ó, essa retenção. Percebe que é uma linha reta? Aqui também é uma linha reta. Aqui também é uma linha reta. A respiração ela está em pausa. Só que diferente dessa que eu fiz voluntariamente, essa retenção ela acontece espontaneamente. Que essa seria uma das traduções que a gente dá para Kevala Kumbhaka. Né? Então, quando essa retenção ela surge através do aprofundamento na prática, e é aquele momento que talvez você já tenha percebido ou vá perceber em algum momento, em que a respiração ela praticamente desaparece como consequência de uma técnica, como consequência de uma prática. E aí é justamente essa é a proposta, é mais ou menos por essa linha que a gente vai nessa sequência de 7 encontros. A gente vai treinar uma sequência de práticas que pouco a pouco, através dessas práticas que você pode utilizar no seu dia a dia, você pode utilizar, se você é professor, se você é praticante de yoga, também na sua prática, você vai perceber que elas vão facilitar para que você crie esse lugar, esse estado de pausa na respiração, como consequência da prática. Né? Então, a gente pode dizer que através da respiração, através da prática respiratória, o que a gente busca é essa pausa, é encontrar esse lugar de pausa. E está totalmente associado, esse lugar de pausa, com o nosso estado mental. Isso é muito simples. Se você, por exemplo, pega para observar no momento onde você está com a mente super agitada. Como está a respiração? Muito provavelmente a sua respiração vai estar rápida.
né? Vai estar ofegante. Se a respiração está calma, ou seja, se a mente está calma, consequentemente a respiração ela vai também estar calma. Agora, se eu tenho a mente agitada, também o caminho inverso ele também funciona. Se a mente está agitada, se eu passo a respirar de forma mais tranquila, a prolongar o meu ritmo de respiração, o que vai acontecer com a mente? Ela também vai se acalmar. Então, por isso que a gente fala que em yoga, o corpo e mente eles andam juntos, né? Se a mente está agitada, o corpo também. Consequentemente, também, do outro lado, também é verdadeiro. Então, o que eu queria propor hoje, dito isso, é uma prática muito simples, respiratória, para a gente, nesse primeiro encontro, a gente já trazer o primeiro elemento, né? O primeiro elemento dessa sistemática que a gente vai utilizar ao longo dos 7 dias. Qual que é o primeiro elemento? Observar a respiração natural e criar a capacidade de acalmar a sua respiração. Não só acalmar a respiração, mas também perceber a dinâmica como funciona no corpo. Eu posso respirar, por exemplo, com a minha região abdominal, ou posso respirar com a região torácica. Principalmente, obviamente isso pode variar bastante e é muito mais amplo do que isso. Mas hoje a gente vai observar basicamente essa dinâmica, como que ela funciona. Então a gente vai agora partir para a prática. Então o que eu sugiro para você é sentar, ou se você quiser ficar deitado, pode ser numa cadeira também sentado, se você achar que fica mais cômodo, mais confortável. Se quiser deitar também não tem problema, pode deitar. O importante é que você fique numa posição confortável, que você possa ficar com o corpo relaxado. Se você está sentado, seja numa cadeira, seja no chão, encontre uma postura bem confortável, onde você possa alinhar sua coluna, que ela fique confortavelmente ereta, onde você possa deixar o seu peito suavemente aberto, os ombros relaxados para trás e para baixo. E eu gosto de trazer essa ideia imagina uma tartaruga, sabe a tartaruga quando ela tira a cabeça para fora do casco? Então tente fazer isso com a sua cabeça. Imagine que aqui é todo a caixa torácica, é o casco, onde você tira a cabeça para fora e cria essa tração. Como se tivesse uma linhazinha que puxa a sua cabeça lá para cima. Então você se mantém em uma postura confortavelmente ereta. E agora o que eu vou sugerir é você levar as 2 mãos, ou uma das mãos se você preferir, apoiada no seu baixo ventre. Baixo ventre, que eu me refiro, é um pouco abaixo da linha do seu umbigo. Então você percebe um toque suave das suas mãos abaixo do seu umbigo. E de uma forma bem relaxada, bem solta, bem distensa, você simplesmente observa como está o ritmo da sua respiração. Não é necessário nesse momento fazer nenhum tipo de ajuste, nem modificar o ritmo, nada. Simplesmente observe a respiração natural, assim como ela é. E se você mantém o seu peito relaxado, a região do diafragma relaxada, você vai perceber que qual é a dinâmica que acontece nessa respiração simples. Quando o ar entra pelos pulmões, pelas narinas, os pulmões expandem. Uma vez que o diafragma está relaxado, os pulmões empurram o diafragma para baixo, consequentemente empurrando as vísceras, os órgãos internos, e a sua barriga, como ela está relaxada, está soltinha, ela vai para frente. E na exalação, o ar sai dos pulmões, sai pelas narinas, o diafragma ele se recolhe, e o que acontece com a barriga? Ela vai naturalmente para dentro. Então observe essa dinâmica natural que acontece na sua respiração. A respiração natural, livre, desimpedida. O ar entra e sai pelas narinas. E da forma mais relaxada possível, observe essa dinâmica. Inspirando pelas narinas, soltando o ar também pelas narinas. E agora sim a gente vai incluir um outro elemento,
que é prolongar um pouquinho da sua respiração. Então, a partir de agora, a gente vai colocar um ritmo juntos. Vamos tentar seguir um ritmo bem tranquilo, que seja tranquilo para todos. Então, eu vou sugerir a inspiração em 3 segundos e a expiração em 6 segundos. Então, prepare, vamos fazer juntos. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue. Continue com esse mesmo ritmo. E observe se você mantém a sua musculatura abdominal completamente relaxada. O peito aberto. Fique à vontade para deixar as mãos no abdômen, para sentir o movimento, como ele acontece. Continue mantendo este ritmo. Perceba, especialmente agora, se seus olhos estão relaxados. Se você se sente confortável, feche os olhos. E ao fechar os olhos, fica mais fácil observar o movimento que acontece no seu baixo ventre. Se você sente que para você está fácil esse ritmo de 3 e 6, você pode fazer ele um pouco mais lento. Mas não pule já para 5 e 10, nem para 6. Aumente gradualmente. Vá para 4 e 8. Se você sente que dá falta de ar, depois de fazer a exalação em 6 segundos, que foi o que eu sugeri, você precisa inspirar muito rápido, você reduz, faz 2 e 4. É muito importante que a gente encontre o ajuste ideal para esse ritmo da respiração, porque essa é uma respiração que a principal qualidade dela é criar um estado de calma, um estado de presença, de alívio, um estado de relaxamento. Então encontre o seu ritmo. E perceba que esse ritmo, ele não é fixo. É um ritmo que pode modificar ao longo do tempo. Às vezes um dia em que você faz um ritmo mais lento, talvez o outro dia é preciso fazer um pouco mais rápido para ajustar até chegar novamente naquele ritmo lento. E agora a gente vai fazer uma pequena modificação na predominância da respiração. Então traga as suas mãos agora na região do peito, na região do seu coração. E a gente vai passar a respirar agora com uma predominância torácica. É como se o seu coração estivesse respirando nesse momento. A gente sabe que o ar que recebe o pulmão que recebe o ar, né? Mas imagine o seu coração. Imagine que ele se expande quando o ar entra e que ele acomoda e recolhe quando o ar sai. Então, mantendo as mãos no seu peito, mantenha o abdômen relaxado e traga essa predominância, suba com essa percepção na região torácica e passe a expandir o seu peito quando o ar entra e recolher o seu peito, acomodar quando o ar sai, mantendo o mesmo ritmo que você escolheu, que você está utilizando para você, o mesmo ritmo. E perceba se você, ao modificar a predominância da respiração, criou algum tipo desnecessário de tensão no corpo, nos ombros. Repasse novamente pelos olhos, pelo nariz, pela boca.
Continue mais um pouquinho, utilizando esse ritmo, a predominância torácica. E agora, como último exercício dessa sequência de hoje, mantenha uma das mãos no seu peito e a outra na região abdominal. E agora, quando você inspira, você vai expandir simultaneamente todo o seu tronco, não só o abdômen, mas também a região torácica. Todo o seu tronco expande quando o ar entra e todo o seu tronco acomoda, recolhe quando o ar sai. Mantendo o mesmo ritmo que você escolheu. Nesse primeiro momento, observe apenas a região frontal do seu corpo, que expande quando o ar entra e que recolhe quando o ar sai. E pouco a pouco, a cada respiração, você percebe que é possível reconhecer e sentir uma expansão que acontece não só para frente, no abdômen e no peito, mas todo o seu corpo se expande em todas as direções. Do centro, imagine o seu coração, sinta o seu para as costas, para a região alta dos ombros, para a região do seu períneo, do assoalho pélvico. Então todo o seu corpo se expande, mantendo o mesmo ritmo que você escolheu. E a partir da próxima exalação, encerre o exercício. Apoie as mãos nos joelhos ou no seu colo, como você preferir. E faça um pequeno momento de pausa, observando o efeito desta simples técnica, simples, mas profunda e muito poderosa. Observe o efeito no seu corpo, na sua mente. Reconheça, assimile, aprecie esses efeitos. Assim nós vamos finalizando este exercício. Eu agradeço por essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Muito bem, então esse nosso primeiro encontro foi para isso, para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica, fazer uma aproximação entre essas duas tradições, né, de Patanjali quanto a tradição do Hatha Yoga, encontrar essas similaridades e ver que por mais que são tradições que estão cronologicamente, socialmente, historicamente distantes, é possível a gente encontrar elementos em comum entre elas. Ao longo dos próximos dias, amanhã a gente se encontra novamente às 10h33, e aí eu vou trazer um outro elemento, né? A partir de amanhã a gente vai trabalhar um pouco com técnicas de purificação, né? Seguindo nesse passo a passo de aprofundamento, para chegar até nos últimos dias. Eu acho que no quinto dia a gente já vai introduzir a prática de pranayama propriamente dita, né, que é o Anuloma Viloma. No sexto dia a gente vai incluir novos elementos nela, até chegar no último dia, que aí fica surpresa para quem estiver acompanhando a gente ao longo desses 7 dias. Então eu agradeço por essa oportunidade. Nos vemos amanhã às 10h33. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar depois aí no comentário, que vai ficar gravado na nossa página. Se quiser também pode mandar uma mensaginha pra gente lá direto na nossa página do Instagram. Então é isso. Gratidão. Até amanhã. Gratidão, Thaís. A gente se vê amanhã. Até.
E eu, não falou meu nome. Dini, cadê a Dini? Não Tá falou meu aqui. nome. Dini, tá aqui presente. Me nota. Cadê sua pergunta, seu comentário aqui? Ah, eu tenho várias. É? Eu não quis Tem que interferir olhar o agora, comentário. mas... É. eu Tem que tenho. olhar o comentário. Quer fazer? Quer fazer o comentário? Eu tenho dúvidas. Mas como assim? Hã? Online, você fala? Pode falar, ué. Não, mas depois eu faço. Tá bom, então. Escreve lá nos comentários. A gente tem uma presença aqui que tá virtual e também tá aqui presencial com a gente. Gratidão, gente. Até amanhã. Namastê. Eu vou solicitar pra entrar aqui ao vivo.